otimização e validação de um robô no MetaTrader 5, mais especificamente. É sobre isso que vamos falar hoje aqui nesse vídeo. Fala pessoal, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, muito interessante, pelo menos no meu ponto de vista, e acredito que você que me assiste aqui também tem interesse sobre isso, que é validação e também otimização de estratégias. Otimização e validação de robôs, seja ele qual for, seja um robô que eu tenha disponibilizado de forma gratuita para vocês, ou até mesmo algum robô que você pagou, ou que estão até vendendo por aí e você tem interesse, ou até mesmo já comprou. Você pode pegar esse robô e simplesmente fazer um teste e também uma otimização nele para saber a eficácia, se ele realmente é eficiente ou não. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E o MetaTrader 5 é uma das plataformas mais populares do mundo inteiro quando a gente fala sobre plataforma operacional, e é nela que vamos fazer, e eu vou estar mostrando aqui como testar, como otimizar, como validar todo o processo ali de forma simples para a gente entender a base e poder aplicar, e assim poderemos aplicar, né, os robôs que porventura a gente vier a pegar no futuro. Primeiro ponto, Expert Advisor. Esse é o famoso EA, é o famoso robô no MetaTrader. Então você precisa de um Expert Advisor para executar alguma estratégia, para executar algum setup e conseguir também validar e testar. Temos o processo de backtest, que é o processo de validação em como a estratégia, o robô e a estratégia configurada se comportou no passado, no período que a gente desejar. Se eu quiser pegar um robô e fazer um teste de 2020 até 2021, eu consigo fazer isso e ver o resultado que obtivemos nesse período. Óbvio que, uma nota muito importante, o backtest ele não é 100% fidedigno à realidade. Então, haverão divergências quanto a resultado, às vezes para mais, às vezes para o lado positivo, e às vezes para menos, às vezes para o lado negativo, comparando-se com o resultado real. Também é interessante ser comentado, ser salientado que o backtest no MetaTrader 5 ele tem algumas limitações. Então, operacionais que possuem alvos e stops curtos são muitas vezes nada realistas nos seus backtests ou nas suas otimizações. Então, é muito importante entender a questão do seu alvo que você está utilizando no robô e seu stop que você está utilizando no seu robô para saber se aquele resultado do backtest ele vai ser real, vai ser mais próximo da realidade ou não. Otimização. Otimização nada mais é do que o seguinte: pegar um robô onde ele tem ali seus parâmetros de entrada, os seus inputs, por exemplo, cruzamento de média móvel, estratégia clássica que todo mundo conhece. Uma média móvel rápida, uma média móvel lenta, onde havendo cruzamento entre elas, se compra ou se vende. Na otimização, o que é que a gente consegue fazer? Eu quero testar a média 5 até a média 10 e a média 20 até a média 30. Então vai fazer um cruzamento de tentativas ali desse processo de otimização e vai identificar os resultados de cada uma desses resultados. Onde o grande ponto na otimização é encontrar, teoricamente, a melhor média móvel ou as melhores médias móveis que podem ser executadas no robô para obter resultados satisfatórios. Aí entra na questão do famoso overfitting, que é a configuração perfeita para um determinado período. Quando você começa a rodar na conta real, ou até mesmo uma conta demo live, né, que é uma conta demo que está recebendo cotação em tempo real e executando a operação em tempo real, possa ser, e é provável quando acontece esse overfitting, que os resultados não serão nem um pouco parecidos com o que você obteve no backtest ou na otimização. E existem processos de validações que são muito importantes de serem feitos para realmente validar que aquela estratégia, com aqueles parâmetros que você encontrou, realmente são eficientes ou não eficientes. Que aí é o que eu estava falando sobre o overfit. Para validar se é um overfit, se não é, se realmente essa estratégia
rodando numa conta real, numa conta live demo, seja o que for, ela realmente vai performar como esperado em cima da expectativa que foi gerada no backtest ou não. Então existem formas de validações para isso. Eu quero mostrar para vocês aqui. Vamos direto para a tela, chega de fala. Olha só, pessoal, eu estou aqui no MetaTrader, tá? Eu selecionei o Cavalbot 2.01 e coloquei no EURUSD, gráfico de 5 minutos, um período de janeiro de 2022 até final de janeiro de 2023, tá? OHLC, vou deixar tudo padrãozinho aqui, não é o foco no momento, mas o foco vai ser o quê? Vai ser entender basicamente o seguinte: temos aqui a banda de Bollinger, temos aqui os envelopes, estocásticos, temos aqui alguns indicadores que estão disponíveis no Cavalbot, tá? Vamos utilizar as bandas de Bollinger, vou colocar o gráfico de 5 minutos para ser o tempo gráfico ali do filtro, e eu vou deixar na verdade eu vou simplificar, não vamos utilizar um filtro, somente o trigger, somente a banda de Bollinger. Eu vou fazer com que fechou fora da banda de Bollinger acabe dando a entrada. Não vou colocar filtro de horário, vou deixar aqui o padrão do tamanho de stop, tamanho do take, vou deixar tudo padrãozinho aqui para a gente ver o decorrer desse resultado aqui, tá? Para a gente entender a dinâmica do robô. Olha só, ele acabou comprando, fechou fora, teve um candle que fechou fora, na abertura do próximo candle ele vai fazer o quê? Já comprar. Já posicionou o alvo com 100 pontos e o stop também estará com 100 pontos, né? Aqui ele está fazendo preço médio, eu vou remover esses preços médios para a gente não complicar muito o nosso teste aqui, tá? Que o intuito não é encontrar o melhor setup no momento, é só para mostrar para você como é que funciona esse processo de otimização, para entender a dinâmica do Cavalbot e, quem sabe, aí encontrar com mais estudos, com mais intensidade de estudos, um resultado interessante, tá? Então teve aqui uma compra, o preço está indo contra, né? 50 centavos de dólar, tal. Vou acelerar um pouco a preço. Eu tenho aqui, ó, essa área onde eu consigo controlar a velocidade da passagem do tempo. Olha só, tomamos um stop aqui, beleza. Acelerar de novo para ver se vai dar outra entrada. Certamente vai dar. Deu uma venda, dessa vez a venda veio com sucesso, 100 pontos para dentro. Estamos no 0 a 0 nesse caso aqui, tá? Teve mais trade. Eu vou acelerar aqui, ó, deixar na velocidade razoável. E fizemos diversos trades. Então um pouco o zoom para a gente perceber e visualizar as operações, tá? Beleza, maravilha. Para que eu consiga acompanhar esse modo visual, aqui na aba configurações, eu tenho que deixar clicado esse checkbox, modo visual com exibição, blá, 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 blá. Eu vou deixar ele desmarcado agora e só clicar em iniciar, que está aqui embaixo, tá? O botãozinho está escondido por causa da minha câmera. E daí eu posso vir na aba gráfico e vai mostrando ali a evolução da estratégia. Olha só, razoavelmente ok o resultado foi positivo, não tem uma curva ascendente linda, mas já temos, vou até colocar minha câmera para o outro lado, temos aí um resultado razoável, né? Olha só, razoável. Beleza? Maravilha. Então, o que é que nós devemos fazer agora? Pô, Caval, a gente testou a banda de Bollinger com 108 períodos, 257 de desvio, certo? Eu posso fazer o seguinte, eu quero fazer uma otimização onde eu vou começar o período 10, incrementar de 10 em 10 e ir até 100. Também quero otimizar o desvio padrão, começar de 1, vou incrementar de 0.5 em 0.5 até 3. E aqui no canto, o que é que nós temos? Temos aqui 10 possibilidades, né? Começando o período, olha só, o período aqui de 10
indo de 10 em 10 até 100, temos 10 possibilidades. E o desvio padrão, nós temos aqui começando com 1, incrementando 0,5, 0,5 até chegar a 3, temos 5 passos. E isso tudo, deixa eu ver aqui, eu tenho os parâmetros ativados aqui, eu vou desmarcar. Então temos aqui 10 possibilidades de períodos e 5 possibilidades de desvios padrões, totalizando 50 possibilidades ao todo. Porque o que acontece? O MetaTrader ele vai pegar o desvio padrão 1 e verificar com o período 10. O desvio padrão 1 e verificar com o período 20. O desvio padrão 1 vou verificar com o período 30. Então ele vai fazer o casamento entre as possibilidades. Então, 5 vezes 10, 50. Temos uma possibilidade de 50 alternativas aí, 50 variações. Eu vou colocar para rodar essa otimização. Aqui já é um processo de otimização. Vamos ver aqui. Ele tem já testou 4, 10. Eu tenho que ficar indo e voltando. Vou colocar minha câmera lá em cima agora. Ficar indo e voltando aqui, para que ele atualize essa lista, tá? Tem esse bugzinho no MetaTrader. Ou quando ele finaliza as 50 possibilidades, ele atualiza sozinho, tá? Então o que é que nós temos aqui? Eu já vou parar, tá? Não vou deixar testar as 50 possibilidades, que não é o intuito. Então eu posso ordenar pelo lucro, posso ordenar pela quantidade de operações, fator de lucro, payoff, rebaixamento, posso ordenar por alguns parâmetros aqui para pegar o que deu mais lucro, para pegar o setup que deu mais operações, enfim. Temos esse daqui que foi o que deu mais lucro, né? Que foi os períodos 10 e o desvio padrão 1. E o que é que eu posso fazer? Eu posso dar 2 cliques nele e executar ele separadamente. Olha só, razoavelmente interessante, né? Razoavelmente bem interessante, na verdade. Bem interessante. Olha só a evolução que esse setup, né, essa configuração deu. Muito bacana. E nessa aba aqui de resultados da otimização, tá? Na verdade, teste de volta, né, teste do backtest, temos aqui diversas informações, o depósito inicial, o lucro líquido, o rebaixamento em valores e também em percentual. Temos aqui informações interessantíssimas de entradas pelos horários, de entradas por semana, de entradas por mês, saber ali quais são os horários que dá mais entrada e mais lucro e mais prejuízo, os dias da semana, enfim. Tem uma série de informações aqui que contribuem bastante para a nossa análise e cabe a gente ir testando. Eu gostei desse primeiro aqui. Pô, maravilha, vou aqui, pego no papel uma planilha, vou anotando essa configuração e as características dela. Aí eu vou pegar outra configuração que tem um rebaixamento mais baixo, essa de 0,23%. Mas em contrapartida teve um lucro mais baixo. Mas aí a gente percebe também tem uma curva de capital aparentemente interessantíssima, né? E a gente vai buscando através dessas otimizações, na verdade, as melhores configurações para o robô. No caso aqui, para o CavalBot. Aí você pode estar se perguntando, pô, Caval, você só otimizou as bandas de Bollinger. Exatamente, eu só otimizei as bandas de Bollinger. Nós temos diversas outras possibilidades para otimizar aqui. Nós temos a possibilidade de colocar preço médio ou não, o distanciamento entre o preço médio. Temos a possibilidade de fazer otimização no stop e também no alvo. Talvez 100 pontos não seja o stop e o take ideal. Talvez um risco-retorno positivo, buscando 150 pontos de alvo e 100 de stop, tenha um resultado ainda melhor. Então a gente consegue ir marcando aqui, eu venho aqui, deixo o algoritmo completo, né, que ele vai pegar todas as possibilidades.
Também temos a opção de colocar o baseado em genética rápida, que ele é mais simples, não vou entrar em detalhes nesse momento, mas simples no sentido de execução mais rápido e tal. E o algoritmo completo lento, ele executa todas as possibilidades. Então eu posso vir aqui, eu quero otimizar o take profit e também o stop loss. Já temos aqui, de 100 em 100 pontos até 300, temos 3 possibilidades cada uma. Aí lá no final já temos 450 possibilidades. Vou colocar para otimizar aqui. Olha só, já fizemos quase 90 possibilidades. Eu vou pausar aqui, tá? Eu vou ordenar pelo lucro. Então temos, olha só, temos aqui o que deu mais lucro em cima do que foi testado. A estratégia com 100 de stop e 200 pontos alvo, então risco retorno positivo. Bandas de Bollinger, período 10 e desvio padrão 1. Vou executar somente ela para a gente observar o resultado dessa estratégia. E olha só, lindo, lindo. Vou colocar aqui para a gente analisar rapidamente o resultado. Aí, claro, essa conta ela está com 10 mil dólares. Eu posso colocar aqui 200 dólares. Olha só, vou colocar aqui 200 dólares para testar. Vou rodar novamente só essa estratégia para ver como é que vai se comportar percentualmente o drawdown. Ou eu posso até aumentar a mão, ao invés de entrar com 0.01, entrar com 0.02, 0. Por diante. Então já temos aqui um resultado. Olha só, lucro de 700, um lucro líquido 739 dólares. Temos um rebaixamento máximo de menos de 30 dólares, certo? Então é um rebaixamento bacana, interessante. O resultado, inclusive, foi muito interessante da estratégia, tá? Daí a gente precisa fazer o quê? Temos duas coisinhas importantíssimas para serem feitas nesse processo de otimização e validação agora, que seria a validação. Lá na configuração do backtest, eu coloquei um período a ser testado, certo? Até final de janeiro. Agora, eu quero saber como é que ele se comporta em fevereiro de 2023. Eu fiz a otimização dessa estratégia nesse período X e o MetaTrader me mostrou o que deu mais lucro, né? Eu ordenei pelo que deu mais lucro. Agora eu quero saber, tirando esse fator de otimização, pegando dados, período, na verdade, que não foi feita essa otimização, que o MetaTrader não tinha computado na sua busca de parâmetros, como é que essa estratégia se saiu, ou se sairá, né? Vou executar aqui. Olha só, não foi ruim. Passou muito tempo mais parado, mas no final deu certo, o que pode invalidar ou não a estratégia, mas por ser um período de um mês somente não dá para invalidar. Mas ainda tá no game, tá no jogo. Tá? Podemos aumentar o período aqui, em vez de colocar 2022, colocar lá 2020, pegar períodos fora do que foi otimizado. É uma prática de validação da estratégia. E passando por esse passo, aparentemente está indo muito bem, a gente pode colocar na demo, uma conta live, rodando em tempo real, para ver como é que o robô vai se sair à medida que o mercado vai andando em tempo real. Simples assim. Olha só, interessante, viu? Interessante. O robô conseguiu essa estratégia, né, nesse setup, conseguiu ter um desempenho interessante, bem interessante. Olha só que curva bonita, bem interessante. Pessoal, espero que você tenha gostado. Pessoal, mostrei aqui questão de otimização
e pincelei um pouco a questão de validação. A validação ela pode ser feita, como eu estava falando, pegando períodos ali que não foram trabalhados na otimização para que valide o setup, né, a estratégia, a configuração. Isso é interessante ser feito. E também fazemos com que também a gente possa rodar na conta demo por um certo período, 2 semanas, um mês, para trazer maior robustez para as configurações que foram encontradas, né, no resultado das configuradas. E a gente se sinta confortável em estar colocando numa conta real. É um processo ali que pode, muitas vezes vai não ser tão rápido, vai ser mais demorado, mas é parte do processo. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se curtiu, deixa aquele velho like, compartilha com os amigos esse link, essa aula aqui que foi, cara, mais de 20 minutos. Então, deixa o like, comenta se tiver algum comentário para fazer, alguma dúvida para tirar. Se inscreve no canal se não for inscrito. Tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo.